Oi, galerinha, meu nome é Paty Bolsinha, sou professora da Sara Manil e hoje eu vim mostrar pra vocês a linha de pó, no caso da linha Camaleão, é uma linha em pó, tá? Com um brilho muito legal, o nome dessa linha é Camaleão, tá? Pigmento para biscuit Camaleão. A gente tem aqui o rosa, são 5 cores, né? O rosa, o verde, o dourado, o prata e o azul, ó. Prata e o azul. São 5 cores, tá? Fantásticas, na qual você pode usar no biscuit molhado ou você pode passar no biscuit seco com uma técnica que eu vou passar pra vocês. Vou mostrar pra vocês primeiro no biscuit molhado, tá? Como que vocês podem passar. Caso vocês vão passar no biscuit molhado, vocês vão fazer dessa maneira como eu vou mostrar agora. Eu tenho aqui um pedacinho de massa, preto, tem aqui. Essa linha Camaleão, ela não é pra tingir, ela é pra dar o efeito, tá? É apenas o efeito, gente. Aqui. Ó, vou abrir aqui. 5 cores, na qual eu vou mostrar pra vocês. Ó, então, tá aqui, ó. Biscuit molhado, tá? Pincel bem macio, seco, tá? De preferência, ele não pode estar molhado. Então, eu vou vir aqui com rosa. Perdão, com azul, tá? Vou vir com azul aqui, coloco o pincel dentro do potinho. E aí, a gente, ó, vem e passa. Olha só que legal. Esse é o azul. Olha que lindo. Isso sobre a massa preta, tá? Quando a gente coloca sobre um outro fundo, vai dar uma outra cor. Por exemplo, se você colocar um fundo branco, ele vai te dar um outro efeito, certo? Ó, eu tenho aqui também o verde. Vou fazer o verde aqui pra vocês verem. Coloquei aqui o pincel no potinho. E vou passar aqui no meu biscuit molhado, fundo preto. Pincel seco, tá, gente? Limpa lá o pincel de novo, pra poder usar outra cor, caso queira. Vou usar aqui agora o prata, pra vocês conhecerem também. Prata. Prata é muito bonito também. Olha que legal que fica. Vou usar o rosa. Olha o rosa. Que fantástico. Ficou uma bolinha de ar aqui dentro. Rosa, e agora a gente vai usar o dourado, que é a última cor aqui. Ó, o dourado, como fica também belíssimo. Ó, que legal que fica. Então, a gente tem, da linha Camaleão, a gente tem o rosa, o azul, o verde, ó, o prata e o dourado. São cores lindas que a gente consegue fazer um efeito muito legal. Aqui eu fiz um fundo rosa com o corante rosa, então eu tive esse efeito um pouco mais delicado, tá? Não tão carregado como aqui nesse rosa fundo preto, tá? Aqui eu tenho no branco, eu fiz o azul, porém também a gente não consegue ter uma visualização tão grande somente mesmo contra a luz, tá?
Mas, ó, no preto, pra demonstrar pra vocês, fica dessa forma, tá? Isso no biscuit molhado. Caso vocês queiram fazer numa peça de biscuit seca, eu desenvolvi uma técnica na qual a gente usa cola branca. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Você pega um recipiente qualquer, tá? Eu tô aqui com uma tampinha de plástico. Tô com biscuit seco, tá? Tô com biscuit seco aqui. Vou colocar um pouquinho de cola num recipiente, ó, um cantinho de cola. Vou pegar aqui um pincel macio, vou limpar aquele que a gente usou, um pincel macio. E água, tá? Então, aqui eu tenho um pouquinho de água, ó, tô com um vidrinho aqui com água, eu vou molhar esse meu pincel na água, tá? Essa técnica é pra ser usada no biscuit seco, tá, gente? Ó, eu vou pegar aqui a cola, vou misturar, colocar um pouquinho mais, que eu coloquei bastante água. O que que é pra fazer? Aqui não é pra virar uma aguaceira, a gente quer só apenas diluir um pouquinho a cola, só isso. A gente não quer, eu não quero que a cola ela fique muito espessa. Então, eu apenas molho o pincel na água e venho diluindo um pouquinho só a cola, tá? Aqui eu tô com biscuit seco, eu fiz a marcação e passei um pozinho aqui no meio, o corante em pó, aqui no meio, azul, tá? Azul fluorescente da linha Flu. E vou fazer o efeito aqui da linha Camaleão. Eu vou usar um azul mesmo, tá? Vou usar um azul, o azul da linha Camaleão mesmo. Então, eu com o mesmo pincel que eu diluí essa cola, eu vou molhar aqui, vou tirar uma quantidade e vou misturar nessa colinha, nessa água e cola diluída, ok? Ó, aparentemente não aconteceu nada. Eu vou colocar só um pouquinho mais, como eu tô fazendo o vídeo, eu quero que apareça bem. Então, eu vou dar uma misturada aqui, misturar bem. Tô usando o azul. Ó, misturei bem a cor. Aí não vai conseguir ver, porque a cola, ó. Vou passar aqui no meu biscuit. É ideal pra quê? Pra invernizar. Então, por exemplo, eu que fiz esse sombreamento levemente aqui dentro dessa marcação aqui, desse marcador, isso aqui não vai sair, né? Vai criar uma leve camadinha, tá? É uma leve camada. Por ser uma vela, a gente não pode passar verniz, né? Nada que é inflamável. Então, é legal pra invernizar a peça quando a gente não pode deixar ela, ainda mais que é vela, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com os produtos inflamáveis. Então, já inverniza aqui a minha peça e dá o efeito de brilho. Vou passar o secador pra adiantar o processo de secagem. Ó, pessoal, tá vendo? Esse é o efeito do camaleão, tá? Com a cola. Ainda não secou completamente, tá? Ó, você passa o dedo, ainda sinto pegar um pouquinho, mas eu acho que vocês já conseguem. Vou jogar aqui um pouquinho de luz pra ver se vocês conseguem ver, tá? Esse já é o efeito que a gente tem. Ao mesmo tempo fica a peça invernizada, ó, tá? A gente cria um verniz aí, seguro pra vela, né? De forma segura, que não vai correr o risco de pegar fogo nem nada. E já tem o efeito do brilho, tá? Então, ó, não sai no dedo nem nada. Aqui que eu tenho é já brilho, já. Ó, se a gente passa em qualquer camada, depois que seca, a cola, ela vai ficar transparente e vai ficar só o efeito do brilho, ó. Ó no meu dedo, ó. Aqui, na verdade, é a colinha com o camaleão, tá? Aqui eu coloquei no azul, então a gente não consegue ver muito bem, tá? Eu vou fazer aqui, ó, o dourado no rosa, pra vocês verem o efeito que dá. Aí sim eu lavo meu pincel na água, tá? Pra poder sair a cola, excesso de cola. Vou fazer aqui no cantinho o dourado.
vou fazer a mesma coisa. Colocar cola, molhar o pincel na água, diluir essa colinha um pouquinho. Vou pegar o camaleão dourado. Camaleão dourado. Ó. Vou molhar aqui. Gente, sem desperdício, não precisa ser muita coisa não, tá? É só um negocinho, dependendo do tamanho da peça, só um pouquinho já é o suficiente, ó. Vou passar bastante pra vocês conseguirem ver na câmera, tá? Vou vir aqui com a minha velinha e... Por isso que tem que ser um pincel macio, pra não aparecer, não ficar as cerdas marcadas, né? Assim, não ficar aquela marcação de pincel, ficar uma coisa bem natural. Então, ó. Por isso tem que ser o biscuit seco, porque a cola, ela cria uma camada protetora sobre a peça. Então, tá? Vamos passar o secador. Vou fechar o corante para não haver desastres. Ó. Então, ó, gente, aqui tá o rosa com o camaleão dourado, com esse brilho aqui, ó, bem legal. Então, fica um efeito perolado. Vocês podem usar qualquer linha de pó brilhante, vocês conseguem usar essa técnica com a cola e um pouquinho de água e pincel macio, tá? Desde que o biscuit esteja seco, tá? Porque, ó, ele cria uma camada protetora. Se esse biscuit estiver molhado, ele não vai ter pra onde, né? Ele vai... Tudo bem que na vela dá pra secar por trás, mas ainda assim, né, ó. E aí, assim, fica esse efeito, ó. Esse efeito de perolado, né? Ó. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que pra fazer o efeito de brilho, no biscuit molhado, tem que ser um pincel seco, tá? Não se esqueçam, um pincel seco. E aí, a gente tem essas cores, pincel seco e biscuit molhado. Pincel molhado seria no biscuit totalmente seco com a técnica da cola, tá? Existem outras técnicas também, que tem bastante gente que tá criando aí, que eu tô achando bem legal pra poder usar com os corantes da Saramanil. E uma delas foi essa aqui que eu desenvolvi, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo.